Olá, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto junto com você novamente. Vamos trabalhar hoje com uma aula de exercícios, né? Lidando com os conceitos de números decimais, que nós já vimos anteriormente, associados ao conceito de porcentagem. Então, num primeiro momento, preste atenção que nós vamos fazer um exercício importante aqui. Olha lá, nós temos a seguinte situação. Nós vamos comparar, né, usando os seguintes símbolos. Igual, né, significa que há uma igualdade entre as duas sentenças, entre os dois valores, maior ou menor. Então, presta atenção aqui numa situação que nós vimos anteriormente. Sempre que eu tenho um número, por exemplo, eu tenho lá 80%. Para eu passar para a porcentagem, de porcentagem para número decimal, eu divido por 100. Então isso daqui era a mesma coisa que 80 divididos por 100, né? Que é a mesma coisa que 0,8, né? Eu posso cortar esse 0 com esse 0 e 8 por 10, 0,8. Ou deslocar duas casas a vírgula ali, né? Desloco uma, duas dá 0,8. Agora, eu tenho um número decimal e eu quero passar para porcentagem, quero representar na forma de porcentagem. Então, de porcentagem para número decimal eu dividi por 100. Agora, na operação inversa, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 100. Então, eu multiplico 0,8 vezes 100 e vou encontrar 80%, né? Então, nós fizemos as duas operações. A operação no sentido e a operação inversa ali para trabalhar com esse contexto. Então vamos analisar essa primeira situação. Ele está perguntando se 0,05 é o que em relação a 5%. Então eu tenho aqui 0,05, 0,05, vou multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, eu estou passando para a porcentagem. Lembre-se que multiplicar por 100 é deslocar a vírgula duas casas à direita. Então, uma casa, duas. Vai dar exatamente 5%. Então, na letra A é igual. Ou seja, 0,05 é a mesma coisa que 5%. Então, na letra A é igual. Agora, cuidado com a letra B. A letra B. Vamos nessa sequência aqui, a gente não se perde. A, B, C, D, E, F. A letra B, 2/4. Ora, 2/4 na letra B, como é que eu faço para passar para porcentagem? Eu multiplico por 100. Né? Eu vou multiplicar por 100. Então, 2/4 seria a mesma coisa. Lembre-se que na multiplicação de fração, nós multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Então, eu tenho lá 2 vezes 100, 200, 4 vezes 1, 4. Se eu dividir 200 por 4, eu vou achar 50%. Então, realmente, a letra B também está igual. 2/4 equivale a 50%. Então, letra B, a resposta também é igual. Letra C. Vamos ver a letra C. A letra C eu tenho 3 por 100. Opa! 3 por 100 é quanto? 3%. Então, 3 por 100 eu não preciso nem fazer. 3 por 100 é a mesma coisa que 3%. Só que 3% comparado com 30% é menor. Então 3% é menor que 30%. Então na letra C é menor, 3% é menor que 30%. Agora a letra D. A letra D eu tenho 70%. Aqui é 75 por 100. Opa, 75 por 100 já está dizendo 75%. Então aqui eu tenho 70
é menor que 75%. Né? É a letra E, 1/4. Veja, 1/4, como é que eu vou fazer para passar para porcentagem? Multiplico por 100. Então aqui é vezes 100, lembrando que o 100, o denominador vale 1. Então eu tenho lá 1 vezes 100, 100, 4 vezes 1, 4. Então 1/4 é a mesma coisa que 25%. 100 divididos por 4 é 25. Então 1/4 é igual a 25%. Então aqui usamos o igual. E aqui 10 sobre 10. 10 sobre 10 é 1. Né? Então olha que interessante. 10 sobre 10 é 1. E 100% também é 1. Lembra da aula anterior? Então 100% é 100 por 100, que vai dar 1. Então aqui é igual. Na verdade, 10 sobre 10 é igual a 100%. Ok? Então aí nós trabalhamos com a representação em porcentagem e a representação em número decimal. Lembre-se que de porcentagem para número decimal eu divido por 100 e de número decimal para porcentagem eu multiplico por 100. Beleza? Vamos a uma próxima situação envolvendo uma atividade agora com multiplicação de números decimais. Também um assunto importante que nós vimos anteriormente. Ok? Eu vou apagar aqui o quadro, a gente vai lendo ali juntos. Olha o que ele fala nessa atividade. Presta bem atenção no enunciado. Ele fala o seguinte: em uma prova de matemática, em um teste de matemática, as questões com operações valem meio ponto. Então vamos fazer nossa tabelinha aqui. Nós temos lá questões com operações. Elas têm um valor de 0,5, né? As questões com expressões 0,8. Então as questões que envolvem expressões, elas têm um valor de 0,8. E as questões que envolvem situações problema, 1,2. Né? São as questões mais difíceis aí. Então as questões que envolvem uma situação problema vale 1,2. Ok? A prova tem 4 questões de cada. Né? Aí o Paulo, né? Que não sou eu, mas tem um Paulo aí. Esse Paulo, o que aconteceu com ele? Ele acertou 3 situações problemas, então cada situação problema vale 1,2. Então ele acertou 3 vezes 1,2. Ele acertou 2 expressões, 0,8 cada expressão, então 2 vezes 0,8. E acertou 4 operações. As operações valem 0,5. Então, 4 vezes 0,5. Se eu fizer essas multiplicações e somar, eu vou ter a nota do Paulo. Então, fazendo aqui, 1,2 vezes 3. Então, vamos fazer aqui embaixo, depois a gente apaga. 1,2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Aí eu vou contar quantas casas depois da vírgula. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, 3,6. Então, nesse caso aqui, 3,6. Essa é a nota referente ao que ele acertou das situações problemas ali. Ele acertou 2 expressões. Então, 0,8 vezes 2. 0,8 vezes 2. Fica lá, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então vai dar 1,6. Então aqui, 1,6.
E por último é 4 vezes meio. 4 operações valendo meio cada uma, valendo 0,5 cada uma. Então, é 0,5 vezes, 0,5, né? Vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Quantas casas depois da vírgula? Uma só. Então, aqui dá 2. Agora, para eu descobrir a nota final do Paulo, eu tenho que somar o quanto ele tirou em cada estilo de questão, né? Então, eu vou apagar aqui só para dar espaço para a gente somar. Qualquer coisa você volta o vídeo ali para ver a multiplicação. A gente já fez esses valores, já estão ali. Então, agora vai ficar 3,6 mais 1,6 mais 2. Então, somando aqui, 6 mais 6, 12. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Né? 3 mais 1, 4. 5, 7. 7,2. Então, a nota do Paulo deu 7,2. Ok? Agora, vamos ver o Zeca. Vamos dar uma olhadinha no Zeca para ver o que aconteceu com o Zeca ali. Beleza? Enquanto eu apago ali a situação do Paulo, dá uma olhadinha na situação do Zeca ali para ver quanto é que ele tirou. O importante é você agora parar o vídeo e tentar fazer sozinho. Aí eu vou fazendo junto com você depois e você corrige para ver se acertou. Então presta atenção aqui, na letra B. Na letra B, nós temos a situação do Zeca, né? Qual é a situação do Zeca em relação a esse teste de matemática? O Zeca acertou 2 situações problema, então ele acertou 2 situações problemas que vale 1,2 cada uma. Ele acertou 4 expressões, então ele acertou 4 vezes 0,8. E ele acertou 3 operações. Então, 3 vezes 0,5. Para cada situação, ele vai ter uma nota parcial, né? Então, vamos multiplicar lá. 1,2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Quantas casas depois da vírgula? Uma só. Então, 2,4. Tá aí. 4 vezes 0,8. Então, eu tenho lá 0,8 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Quantas casas? Uma casa. 3,2. Então, aqui, 3,2. E 3 vezes 0,5 vai ficar lá. 0,5 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então vai dar 1,5. Então ele tirou 2,4 referente aos problemas de situação-problema. 3,2 as 4 expressões que ele acertou. E 1,5 as 3 operações que ele acertou. Agora a gente vai somar esses valores. Eu vou apagar aqui, né, essas multiplicações para a gente poder somar aqui. Então aqui vai ficar 2,4. Nós temos lá 2,4 mais 3,2 mais 1,5. Né? Então, 5 e 2, 4 e 2, 6. 6 e 5, 11. 2 mais 1, 3. 6 mais 1, 7. 7,1. Então, a nota final do Zeca foi 7,1. Beleza? Problema interessante que envolveu multiplicação com números decimais e adição de números decimais aí para fechar a nota final. Ok? Agora nós temos aqui uma situação que é o seguinte.
Em um retângulo de lado 3,4 centímetros e 8,5 centímetros, qual o seu perímetro e qual a sua área? Olha que interessante, nós temos uma aplicação envolvendo números decimais dentro de um contexto da geometria, né? Então vamos lembrar primeiro aqui como é que eu vou construir esse retângulo. Eu vou ter essa situação aqui, né? Lembre-se que o retângulo é um polígono de 4 lados, sendo que esses 4 lados, eles são iguais 2 a 2, né? Então, ele tem 3,4 centímetros, então aqui tem 3,4, aqui também tem 3,4. Aqui em cima tem 8,5 e aqui embaixo tem 8,5. Então, perímetro é a soma dos lados. Então, no perímetro, eu vou somar os lados. Mas como eu tenho lados iguais, eu posso pegar os lados iguais e multiplicar por 2. Eles são iguais 2 a 2. Vamos fazer isso só para a gente treinar? Então, na verdade, eu teria lá 2 vezes 3,4, que são os dois lados que valem 3,4, mais 2 vezes 8,5. Esse vai ser o meu perímetro, né? Então, 2 vezes 3,4 mais 2 vezes 8,5. Primeiro, eu vou fazer a multiplicação. A prioridade é a multiplicação. Então, aqui ficaria 3,4 vezes 2, né? Então, vai dar 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Uma casa, 6,8. E ali, 8,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Então, como é que ficou a nossa expressão numérica aqui? Ficou lá 6,8 mais 17. 6,8 mais 17. Então, eu tenho lá 17 mais 6,8. Sempre respeitando a vírgula na posição, vírgula embaixo de vírgula. Então aqui vai ficar 8, 0 mais 8, 8, 7 mais 6, 13, 1 mais 2, 1 mais 1, 2. Tá aí. Então a resposta do perímetro é 23,8 centímetros. Então nós temos aqui um perímetro, que é a soma de todos os lados, que deu 23,8 centímetros. Mas ele pediu a área. Lembre-se que a área de um retângulo, né, eu vou apagar aqui para a gente calcular a área. A área de um retângulo é base vezes altura. Então essa minha área aqui é base vezes altura. Então eu tenho que fazer uma multiplicação com números decimais. Então nós estamos revisando também aí a multiplicação. Então a minha área vai ser 3 ou 8,5, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto, vezes 3,4. Então eu tenho que fazer uma multiplicação com números decimais. Como é que vai ficar essa minha multiplicação? 8,5 vezes 3,4. Lembra do processo? Fica lá. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 8, 32. 32 mais 2, 34. Agora eu desloco uma casa à esquerda. Vou tirar esse 2 para não me confundir. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. Então dá 0, 5 e 4, 9, 8, 2. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então
28,9. Só cuidado com o detalhe, é 28,9 metros quadrados. Aliás, não, centímetros quadrados, porque é centímetro vezes centímetro. Então aqui eu vou ter uma área de 28,9 centímetros quadrados. Ok? Então veja que interessante, nós fizemos aí várias aplicações envolvendo todo esse contexto que tem adição, multiplicação com números decimais. Beleza? Então até um próximo encontro, capriche, estude bastante e muito cuidado com a tabuada. Talvez a tabuada seja um ponto fundamental aí para você não errar essas multiplicações. Ok? Um abraço para você, até o próximo encontro.